Oi, pessoal, tudo bem? Estamos então aqui no encontro número 2 do Livro dos Espíritos. Estamos na introdução, parte 2 da introdução. Vamos então, vamos lá, né? Vamos começar a nossa conversa aqui. Na ausência de um vocábulo especial para a tradução de cada uma das duas outras ideias a que corresponde a palavra alma, denominamos princípio vital o princípio da vida material e orgânica. Qualquer que seja a fonte donde promane, princípio esse comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem. Pois que pode haver vida com exclusão da faculdade de pensar, o princípio vital é coisa distinta e independente. A palavra vitalidade não daria a mesma ideia. Para uns, o princípio vital é uma propriedade da matéria, um efeito que se produz achando-se a matéria em dadas circunstâncias. Segundo outros, é esta, segundo outros, e esta é a ideia mais comum, ele reside em um fluido especial, universalmente espalhado e do qual cada ser absorve e assimila uma parcela durante a vida, tal como os corpos inertes absorvem a luz. Então, como não há uma palavra especial para traduzir o que poderia significar alma, denominamos princípio vital. Esse é o termo que será mais utilizado, princípio vital, que é o princípio da vida material e orgânica. Aqui no final ele coloca, segundo outros, e esta é a ideia mais comum, ele reside em um fluido especial, universalmente espalhado, e do qual cada ser absorve e assimila uma parcela durante a vida, tal como os corpos inertes absorvem a luz. Entenderam? Vamos em frente. Esse seria, então, o fluido vital que, na opinião de alguns, em nada difere do fluido elétrico animalizado, ao qual também se dão os nomes de fluido magnético, fluido nervoso, etc. Seja como for, um fato há que ninguém ousaria contestar, pois que resulta da observação, é que os seres orgânicos têm em si uma força íntima que determina o fenômeno da vida. Enquanto essa força existe, que a vida material é comum a todos os seres orgânicos e independe da inteligência e do pensamento. Que a inteligência e o pensamento são faculdades próprias de certas espécies orgânicas. E, finalmente, que entre as espécies orgânicas, dotadas de inteligência e de pensamento, há uma dotada também de um senso moral especial, que lhe dá incontestável superioridade sobre as outras. Qual é? A espécie humana. Ou seja, não importa toda essa nomenclatura, concorda? O que importa para esse estudo é essa observação aqui, ó, é que os seres orgânicos têm em si uma força íntima que determina o fenômeno da vida. Enquanto essa força existe, que a vida material é comum a todos os seres orgânicos e independe da inteligência e do pensamento. Ok? Vamos em frente. Concebe-se que, com uma acepção múltipla, o termo alma não exclui o materialismo, nem o panteísmo. O próprio espiritualismo pode entender a alma de acordo com uma ou outra das duas primeiras definições, sem prejuízo do ser imaterial. Sem prejuízo do ser imaterial distinto, a que então dará um nome qualquer. Assim, aquela palavra não representa uma opinião, é um proteu, que cada um ajeita a seu bel prazer. Daí tantas disputas intermináveis. Evitar-se-ia igualmente a confusão
embora usando-se do termo alma nos três casos, desde que se lhe acrescentasse um qualificativo especificando o ponto de vista em que se está colocado, ou aplicação que se faz da palavra. Entenderam? Ou seja, eu vou tentar deixar um pouco mais didático. Aquela palavra alma não representa uma opinião. Pode ser materialismo, pode ser o panteísmo, pode ser o espiritualismo. Você entenda como quiser. Mas se você quiser caracterizar de forma específica, teria que colocar com um qualificativo. Por exemplo, alma espírita, alma panteísta, alma material, né? Então, se não pudermos colocar um adjetivo após, não seria possível colocar de qual alma estamos falando. Vamos lá. Esta teria, então, um caráter genérico, designando, ao mesmo tempo, o princípio da vida material, o da inteligência e o do senso moral, que se distinguiriam mediante um atributo, como os gases, por exemplo, que se distinguem aditando-se ao termo genérico as palavras hidrogênio, oxigênio ou azoto. Poder-se-ia, assim dizer, e talvez fosse o melhor, a alma vital, indicando o princípio da vida material, a alma intelectual, que é o princípio da inteligência, e a alma espírita, que é o da nossa individualidade após a morte. Como se vê, tudo não passa de uma questão de palavras, mas questão muito importante quando se trata de nos fazermos entendidos. Então, qual que é a diferenciação da alma que eles colocam aqui? Para não haver confusão. Se eu falasse, poderia entender assim, ó, princípio da vida material, princípio da inteligência ou do senso moral, né? Então, a gente já viu isso, que há distinção entre essas definições. Então, eles propõem que seria melhor dizer assim, ó, alma vital, indicando o princípio da vida material, a alma intelectual, que é o princípio da inteligência, e a alma espírita, que é a da nossa individualidade após a morte. Ou seja, desenhando como vai ser especificado ao longo do livro. De conformidade com essa maneira de falar, a alma vital seria comum a todos os seres orgânicos, plantas, animais, homens. A alma intelectual pertenceria aos animais e aos homens, e a alma espírita somente ao homem. Julgamos dever insistir nessas explicações pela razão de que a doutrina espírita repousa naturalmente sobre a existência em nós de um ser independente da matéria e que sobrevive ao corpo. A palavra alma, tendo que aparecer com frequência no curso dessa obra, cumpria fixássemos bem o sentido que lhe atribuímos, a fim de evitarmos qualquer engano, né? Passemos agora ao objeto principal dessa instrução preliminar. Ok, essa instrução preliminar é que a gente vai conversar na próxima aula, que é adentrando basicamente na constituição da doutrina espírita, né? E antes de qualquer coisa, eu vou passar aqui um pequeno resumo do que a gente fez até agora. Teoria da vida material orgânica diz que a alma é o efeito e não causa. Teoria do princípio da inteligência diz que há uma só alma em todo o universo, denominada Deus. Seres são fragmentos que retornam a ela após a morte física, que é uma variação do panteísmo. Teoria espiritualista acredita em um ser moral, independente da matéria, que conserva sua individualidade após a morte. A alma é a causa e não o efeito. O princípio vital é o princípio da vida material e orgânica, comum desde as plantas até o homem. Alguns acreditam que ele reside em um fluido especial, universalmente espalhado, do qual os seres absorvem e assimilam parcelas durante a vida. Alma vital refere-se ao princípio da vida material. É comum a todos os seres orgânicos, plantas, animais e homens. Alma intelectual refere-se ao princípio da inteligência. Pertence
aos animais e homens. Alma espírita refere-se à individualidade após a morte. Pertence apenas aos homens. É isso. O próximo encontro já entraremos em como constitui a questão da doutrina espírita. Ou seja, a gente vai se aprofundando e essa introdução é muito importante para que vocês entendam alguns conceitos que serão colocados nas perguntas e respostas, né, a partir do capítulo 1. Ok? Até a próxima semana. Que Deus abençoe a todos vocês.